Olá a todos, espero que todos bem. Este é um vídeo indicado para as atividades da aula 5. Ele resume um pouco dos conceitos básicos de frações. E é indicado também que você assista o vídeo anterior. Ele vai auxiliar você muito nisso. Bom, a gente começa com os conhecimentos de frações, com parte, com todo e alguns cálculos necessários. Nessa primeira situação, a gente vai supor que tem que ter uma quantia de R$ 2.400 e que ela está representada no retângulo abaixo. Observe que parte desse retângulo está pintado. Então, todo o conjunto da figura é R$ 2.400. E parte desse todo, parte desse valor em dinheiro, está sendo pintado em verde. Baseado nessas informações, determine a fração que representa a parte pintada. Então, a gente raciocina a fração da seguinte maneira. Pegamos o todo, que foi dividido em 3 partes. Então, esse vai ser o meu denominador, aquele númerozinho que fica lá embaixo. E o numerador seriam as partes consideradas. Então, neste caso, nós temos a fração 2/3. A quantia em dinheiro que representa a parte pintada, basta você entender que o todo, 2.400, foi dividido em 3 partes. Então, a gente vai fazer o mesmo. Vai pegar 2.400 e dividir por 3, o que vai dar 800. Se cada uma das partes vale 800 e eu tenho duas pintadas, ou seja, 2/3, então basta fazer o produto de 800 por 2. E aí vamos ter 1.600. Vamos ver esta outra situação. Se uma centena é composta por 10 dezenas, qual fração de uma centena representa 4 dezenas? Observe o seguinte: uma fração é estruturada da seguinte forma. As partes consideradas ou pintadas vai ser o meu numerador. E o total de partes ou todo dividido, meu denominador. Sabe? Ó, a parte de cima, numerador, parte de baixo, denominador. O enunciado está informando que o todo, né, a centena, é composta por 10 dezenas. Ou seja, eu vou pegar um inteiro e dividir em 10 partes. Cada uma delas vai ser a minha dezena. No entanto, esse enunciado está dizendo que é para considerar 4 dezenas, ou seja, das 10 partes, eu só vou considerar 4. Então, qual é a fração que vai representar essa figura aqui? Ó? É a parte pintada sobre o total de partes consideradas. Neste caso, 4 sobre 10. A gente tem que entender também que dá para simplificar a fração, encontrando a fração equivalente. Simplificar uma fração facilita muito os cálculos no futuro. É como dividir numerador e denominador por um mesmo número. Note que aqui eu transformei 4 décimos em 2 quintos, ou seja, dividi 4 e 10 ambos por 2. 4 divididos por 2 é 2, meu numerador, e 10 divididos por 2 é 5, meu denominador. Outra situação. Considere que você tem a quantia de R$ 890 e decide guardar a sétima parte para pagar a internet. Quanto você guardou para pagar a internet? Então, vê bem, para calcular a sétima parte de uma quantia, basta dividir por 7. Então, vamos lembrar um pouquinho que tem lá no vídeo anterior. Quando a gente quer calcular a parte, a gente quer dividir. Então, terça parte se divide por 3, quarta parte por 4 e assim por diante. Então, neste caso aqui, queremos a sétima parte, então a gente vai dividir 890 por 7. Então, é o mesmo que calcular 1/7 de 890, e divisão de 890 por 7 vai dar 127,14. Esse valor aqui já foi arredondado. Quem fizer isso vai cair em várias casas decimais. Então, a gente para lá na segunda casa, que é o suficiente. Como podemos calcular 2 quintos de um total de R$ 80? Então, primeiro a gente vai abrir um parênteses dizendo que esse cálculo é feito com multiplicação de frações.
mas isso vai ser dado daqui a algumas semanas. Daqui a algumas semanas a gente vai trabalhar as 4 operações com frações. Neste caso, a gente pode fazer de uma forma mais simples. Inicialmente, vamos transformar 2/5 em um número decimal. Isso também é indicado quando a gente quer ordenar as frações. Para saber quem é a maior e quem é a menor, é mais fácil trabalhar elas em número decimal. Como se transforma essa fração em um número decimal? Basta pegar o numerador e dividir pelo denominador. Neste caso, 2 divididos por 5, que vai dar 0,4. A gente tem uma maneira de fazer essa conta lá no vídeo da aula anterior. Você pode voltar lá e dar uma olhadinha. Depois disso, você pega então o número decimal que corresponde à fração e multiplica pela quantia, neste caso por 80. Então, 0,4 vezes 80 vai dar 32. Então, 2/5 de R$80 é o mesmo que R$32. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entre em contato por e-mail caso acharem necessário e assistam também o vídeo anterior que vai auxiliar um pouco nessa atividade. Estamos nos finalmente de atividades propostas como revisão e provavelmente daqui a algumas semanas comecemos com algum conteúdo novo. Valeu!